Você está assistindo à primeira edição do Conexão Especial de Vestibular de Inverno da Unicinos. E nós recebemos aqui no estúdio professores de pré-vestibular que trazem as últimas dicas para os vestibulandos. Professor Stephen, desde a última edição, a Unicinos voltou a apostar aí na prova objetiva, né? Como é que o senhor avalia essa mudança? Isso veio para ficar? Isso foi bom também para quem vai prestar o vestibular? Está dentro da tendência nacional de avaliação de competências e habilidades. Há uma preocupação da universidade em estar ligada a essas propostas pedagógicas e atendendo basicamente as diretrizes curriculares nacionais, onde contextualização e interdisciplinaridade é uma exigência, vamos supor assim, é uma diretriz que conduz a educação no país. E as provas do Enem, por exemplo, são trabalhadas não focando no conteúdo, mas focando a competência e a habilidade que deve ser medida, avaliada no candidato. A prova da Unicinos tem esta característica em relação à última prova e esta que vai ser aplicada hoje, com certeza terá novamente essa preocupação. Então, o que o candidato deve se preocupar na hora? Em primeiro lugar, não tem que estar querendo identificar se é geografia, se é história, se é língua portuguesa, literatura ou qualquer outra disciplina. Porque a interdisciplinaridade traz conteúdos que são trabalhados numa ou noutra disciplina, mas avaliada a competência de uma maneira abrangente. Então, o mais importante, em primeiro lugar, para ter sucesso na resposta, para encontrar a resposta correta, ele tem que compreender o texto. Em primeiro lugar, compreensão. Isto ainda não é interpretação, isso é compreender, é ler aquilo que está sendo proposto. E a linguagem, as formas de linguagem são as mais diversas. Nós temos um gráfico, nós temos uma ilustração, nós temos o texto, tem várias observações que devem ser feitas para compreender aquilo que quer. Aí, qual é a pergunta objetivamente? Foca-se nesta pergunta e antes de ler as 5 alternativas, pense qual seria a resposta. Pode até cobrir com a mão. Cubra as 5 alternativas. Pense, se vem à sua mente uma resposta possível, procura entre as alternativas. Se aparece algo ali parecido com isto, marca sem medo porque é a resposta correta. Agora, se não compreendeu corretamente o enunciado, se não interpretou aquilo que é necessário para a resposta e vai procurar dentre 5 alternativas, parece que todas estão corretas. Então, não há discriminação para escolher a correta. Então, essa é a minha dica. Concentre-se, entenda o que se quer, pense o que seria a resposta e vai encontrar com tranquilidade. Professor Severa, quer falar? Não, eu só ia complementar o que o professor Stephen está dizendo, porque é muito comum os alunos nos dizerem que tem sempre 2 questões ou 3 que parecem certas. E isso se dá exatamente porque ele não relaciona a resposta ao enunciado. Não teve uma compreensão correta, como exatamente, porque ocorrerão alternativas que estão corretas em relação a outros contextos e outras perguntas. Então, não tem uma resposta, pode ter uma resposta que está correta em relação a um outro momento. Então, por isso que é muito importante isso que o professor falou, relacionar a questão ao enunciado. E na medida que antes de ele olhar as alternativas, ele pensa a resposta, ele minimiza essa possibilidade. Então, professor André? A gente tem que ter uma noção que a interdisciplinaridade, ela promove uma análise qualitativa do aluno. Não se quer mais saber o quanto que ele sabe, mas o que ele sabe fazer com tudo aquilo que ele organizou durante toda a vida escolar. Então, muitas vezes, na própria literatura, não adianta decorar todas as regras de composição de um poema, decorar todas as características formais de uma escola literária, que muitas vezes, se ele entender o contexto histórico e entender que aquilo é reflexo de um momento social, ele responde qualquer questão. E da parte do aluno, vocês como professores de cursinho, como é que eles receberam, o que eles preferem fazer? É esta prova ou como era antes a discursiva? A prova objetiva parece para o candidato mais fácil. Nem sempre é, mas parece.
Eu me lembro... Pela questão do chute. Eu me lembro quando a Unicinos introduziu a prova discursiva. Foi um caos. A grita geral, porque tinham que produzir texto, tinham que escrever. Mas o que aconteceu? As notas foram bastante altas, porque numa prova onde todos os indicadores possíveis para responder uma questão eram avaliados e tinha algum peso, o aluno conseguia ir bem mesmo não sabendo exatamente tudo. Agora, uma prova objetiva, ele só tem uma alternativa para marcar, ele tem 20% de chance de acertar. Então, os 20% dele. Ele não tem como ter meio termo para responder a questão. Então, isto, aparentemente, aquilo que seria fácil se torna mais difícil. Mas há uma tendência geral dos candidatos em aceitar melhor uma prova objetiva do que a dissertativa. Até porque, nos últimos anos, o pessoal deixou de ler, deixando de ler, deixaram de escrever, porque não há como produzir conhecimento, produzir texto, sem ter o conhecimento. O conteúdo, hoje, numa prova interdisciplinar, e isto é bom estar atento para a prova hoje à tarde, não é o conteúdo o mais importante. O mais importante é como ele resolve esta questão. Os conteúdos hoje em dia, dentro de uma boa proposta pedagógica, os conteúdos são ferramentas que estão a serviço da educação, a serviço da aprendizagem. O candidato hoje tem que aprender a aprender. O professor hoje ensina o candidato a aprender. Aprender para sempre, aprender na vida, porque ele não vai sair da escola de ensino médio e entrar na universidade e parar de aprender. Ele vai continuar aprendendo. Ele não conclui a universidade, que é uma formação profissional em nível superior, ele não conclui isso e para, porque aí ele não vai conseguir mercado de trabalho. Ele, por mais que ele tenha se dedicado durante 4, 5 anos numa universidade, ele vai sair dali e vai ficar estagnado. Tá legal. Certo. Bom, o professor Cerveira falou sobre as questões aí que ele acha que podem aparecer relacionadas à história, que é a área dele. Eu quero saber da professora Andréia, em relacionado à tua área da literatura, ciências sociais, o que será que pode aparecer ali como dica para os alunos? Como a gente está nessa fase do Brasil na moda, sempre que há uma mudança na sociedade, uma mudança significativa, a literatura se altera de alguma forma, né? Então, resgatando esses momentos de alteração na sociedade, o romantismo é uma grande marca, né? Onde a gente deixa de ser uma literatura de colonos, uma literatura colonial, para entrar numa era nacional. Então, o romantismo é sempre muito bem visto, né? E a primeira fase, geração heróica dos modernistas também, que é uma grande fase de ruptura de um tipo de literatura baseada nos modelos europeus para uma literatura produzida essencialmente no Brasil. Então, o romantismo e primeira fase do modernismo, em especial Macunaíma, e lembrando o clássico, sempre o Machado de Assis, né, são grandes pedidas sempre para uma prova de vestibular. Tá certo. Então, essas são as dicas de vocês. Alguém quer falar mais alguma dica? Não, eu ia dizer que os vestibulandos não podem esperar uma prova, aquilo que o professor Stephen já disse, onde eles vão simplesmente reproduzir um conhecimento histórico. É muito importante que eles tenham noção de que aquilo que eles aprenderam, eles vão ter que instrumentalizar. Então, eles vão ter que resolver problemas a partir de conceitos históricos. E para quem está começando a estudar agora para o vestibular de verão, o que tem que fazer? Resumo? Pedir para alguém perguntar o conteúdo? Quem está começando a estudar para o vestibular agora, para o próximo? Cada um deve descobrir qual é a sua melhor maneira de compreender, de aprender. Isso é muito pessoal de cada candidato. Mas fazer resumos, leituras. Em primeiro lugar, ler tudo que aparecer relacionado com conteúdos que possam ser significativos. Não adianta ler uma revista que não tenha nada a ver com aqueles conteúdos que ele vai precisar desenvolver num vestibular. Mas para quem não tem o hábito de ler, leia tudo, qualquer coisa. Leitura de banheiro, inclusive, ajuda. Enquanto está tomando banho, cantando, pensa na música que está cantando e coisas desse tipo. Pensar, refletir, buscar o conhecimento, transformar as informações em conhecimento. As informações têm aos bilhões na internet, tem aos milhares nos livros, nas apostilas. O que é importante com todas essas informações? Transformar isto em conhecimento e, se possível, em saber.
Tá legal, então. Dicas muito valiosas. Muito obrigada pela presença de vocês. Agora a gente espera aí que as pessoas estejam realmente preparadas para esse vestibular, né? A gente recebe também logo mais na edição do 12h30. O professor Cerveira vai trazer mais algumas dicas para quem for prestar vestibular. Muito obrigada pela presença de vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigado. E a primeira edição do Conexão Especial de Vestibular de Inverno da Unicinos está chegando ao fim. Nós voltamos a qualquer momento com informações direto do campus em São Leopoldo e logo mais ao 12h30 ao vivo para mostrar como foi a manhã de provas. Até lá e uma boa sorte para você que vai prestar o vestibular. Tchau!